A conexão entre dois neurônios pode ficar fortalecida, sendo essa a base para a formação de memórias. Como a sinapse fica mais eficiente? Seria por maior liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico? Ou seria por mais receptores no neurônio pós-sináptico? Ou seria por brotamento de novas sinapses? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. Hoje a gente vai falar sobre transmissão sináptica, como que um neurônio se comunica com o próximo. Tem dois tipos principais de sinapses. A gente vai falar mais sobre a sinapse química. A outra sinapse que existe é a sinapse elétrica. Ela não é muito comum, portanto não é o foco dessa aula. As sinapses químicas podem ser divididas de acordo com o receptor. Então, nós vamos ter receptores metabotrópicos, que são aqueles acoplados à proteína G, e vamos ter receptores do tipo tirosina quinase. Então, esses são os receptores metabotrópicos. E temos também os receptores ionotrópicos, em que eles mesmos são canais iônicos. Então, o próprio receptor é um canal iônico, em que quando o neurotransmissor se liga, o canal se abre, permitindo a passagem de algum íon, sódio, cálcio, cloreto, o íon que for. Com relação aos receptores acoplados à proteína G, nós temos três tipos principais, de acordo com a proteína G acoplada a esse receptor, que pode ser a proteína GQ, GS e GI. Mais para frente, a gente vai detalhar um pouquinho mais essas vias de sinalização intracelular. Aqui uma comparação entre sinapses elétricas e sinapses químicas. Do lado esquerdo a gente tem uma sinapse elétrica, em que tem uma despolarização do neurônio, tem um potencial de ação do chamado neurônio pré-sináptico e que vai chegar até o neurônio pós-sináptico. Na sinapse elétrica existem junções comunicantes que vão conectar os meios intracelulares das duas células. Então, a despolarização que chega na membrana pré-sináptica passa rapidamente para a membrana pós-sináptica. Aqui na sinapse química vai chegar um potencial de ação. Esse potencial de ação vai fazer com que tenha liberação de neurotransmissores que estão armazenados em vesículas. Essas vesículas se fundem com a membrana plasmática, liberando seu conteúdo para o meio. Então, aqui os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão atuar nos seus receptores, que podem ser do tipo metabotrópicos ou ionotrópicos. As sinapses elétricas são formadas por junções comunicantes que permitem o fluxo de íons e moléculas pequenas. Então, aqui um detalhamento maior de uma sinapse elétrica, aqui com a junção comunicante formada por proteínas chamadas conexinas, em que uma metade, ou seja, a metade que está em uma célula vai ser um conexon. Juntando as duas metades, a gente tem um conexoma ou uma junção comunicante. Então, essa é a estrutura molecular de uma sinapse elétrica. A sinapse elétrica ela é muito rápida, porque não tem essa etapa de liberação de um neurotransmissor e esse tempo entre o neurotransmissor ser liberado e ele atuar no seu receptor e aí sim promover algum tipo de efeito na célula. Com a sinapse elétrica despolarizou a primeira, despolariza a segunda na sequência, instantaneamente. Então aqui a gente tem um potencial de ação na célula 1, então célula 1 com um eletrodo, e um outro eletrodo na célula 2. Então, tem uma despolarização da célula 1, instantaneamente já tem um potencial pós-sináptico excitatório na célula 2, logo em seguida. E aqui é uma microscopia eletrônica dessa estrutura que está representada em esquema. Então, aqui o dendrito de uma célula se comunicando com o dendrito de outra célula. Mas a gente vai focar mesmo em sinapses químicas. E aí, como que a gente descobriu que existe uma sinapse química? Porque a distância, o espaço, essa fenda sináptica é muito pequena, a distância entre duas células é extremamente pequena, de forma que, se a gente olhar no microscópio óptico, a gente não consegue entender se afinou tanto que o microscópio não consegue pegar,
ou se de fato existe um espaço entre os neurônios. Por muito tempo isso foi muito discutido. Uma evidência indireta sobre a existência de sinapses químicas veio através de um pesquisador chamado Otto Loewi, e diz a lenda que ele teve a ideia de como fazer esse teste durante um sonho. Então, diz a lenda também que ele acordou no meio da noite e foi para o laboratório. A gente poderia ter acordado com esse sonho, ter tido uma ideia muito boa e voltado a dormir e ter esquecido. Então, ele resolveu levantar e ir para o laboratório. Teria sido mais prático, talvez, anotar, mas diz que ele foi para o laboratório de madrugada. Então, qual que foi o experimento que ele fez? Ele tinha sapos e ele estudava aqui a fisiologia cardiovascular de corações de sapo. Então, era o modelo animal dele. Se sabia na época que se estimulasse este nervo aqui, o coração ia começar a bater de maneira mais fraca e mais lenta, que é o que a gente tem nesse gráfico. A gente tem a força de contração. Notem, não é potencial de ação. Isso aqui é uma medida de força de contração. Quanto maior o pico, mais forte o coração está batendo. E quanto mais juntos os picos, mais rápido ele está batendo. Depois que o nervo é estimulado, a força de contração cai e a taxa de batimentos diminui. Muito bem, isso já era conhecido. O que ele pensou? O que veio no sonho dele? Veio no sonho dele a ideia de testar. Será que tem uma conexão física direta nervo-célula muscular? Ou será que existe algum espacinho? Será que é um efeito elétrico? Porque você está dando um choque elétrico no neurônio. E aí, esse neurônio, esse choque elétrico, passa para o coração de alguma maneira. A gente só não sabe como. É o próprio choque ou é outra coisa? Para testar se era isso ou outra coisa, ele conectou o banho com nutriente, oxigênio, gás carbônico, glicose, aquecido a 37 graus Celsius, que banha esse coração e transferiu esse líquido para um coração seguinte. Então, você consegue superestimular esse nervo e transferir esse líquido aqui para o coração seguinte. Então, essa foi a ideia do experimento. Ele viu que, ao transferir esse banho para o coração seguinte começou a bater de maneira mais fraca e mais lenta também, embora, claro, a intensidade desse efeito fosse menor. Ele concluiu o que com esse experimento? Concluiu que, provavelmente, estava tendo a liberação de alguma substância por este nervo que fazia o seu efeito no coração, fazendo com que ele batesse de maneira mais lenta. Essa substância não era conhecida, então ele chamou de substância vaga. A substância vaga é conhecida hoje como acetilcolina, o primeiro neurotransmissor descoberto. Se a substância era vaga, o nervo que libera essa substância foi chamado de nervo vago. Então, daí que vem o nosso nervo vago do sistema nervoso parasimpático, veio da substância vaga descoberta pelo Otto Loewi. Aqui a gente tem uma estrutura em microscopia eletrônica de um neurônio pré-sináptico, de uma fenda sináptica e de um neurônio pós-sináptico. E aí, como será que a gente sabe que esse é o pré-sináptico? Bom, tem uma indicação muito forte aqui, porque é onde estão as vesículas onde ficam os neurotransmissores. E aí, quando tem um potencial de ação, vai ocorrer a fusão dessas vesículas com a membrana. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e vão poder atuar. Aqui representado o neurônio pós-sináptico. Em outras microscopias, queria focar nessa aqui de baixo, com as vesículas. E aí, depois de um potencial de ação, no momento em que está tendo a fusão dessas vesículas, como vocês podem ver, está essa partezinha abaulada aqui, que é quando a vesícula se funde com a membrana. E como ela se funde com a membrana, o conteúdo dela passa a fazer parte da fenda sináptica e, por difusão, esse neurotransmissor vai sair desse espacinho aqui e vai eventualmente chegar até receptores que estão na fenda pós-sináptica. Mais para frente, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a localização desses receptores
também na membrana pré-sináptica, mas por hora vamos pensar que os receptores estão na membrana pós-sináptica. Existe uma grande variedade de sinapses. Em geral, quando a gente representa uma sinapse, a gente representa o terminal de um axônio. Então, aqui um axônio e o seu terminal com as vesículas, tendo a liberação e um espinho dendrítico, num dendrito. Mas existe uma grande variedade de formatos de sinapse. Pode ser dendrito com dendrito, pode ser um axônio com corpo celular, axônio com dendrito, axônio com axônio, mas a gente vai falar mais de conexão axônio com dendrito. Agora, como que um potencial de ação vai fazer com que tenha liberação de neurotransmissores? E aí eu vou dar um fato para vocês e a gente vai discutindo a partir dele. Sabe-se que o potencial de ação leva à entrada de cálcio no neurônio pré-sináptico. Então, tem o potencial de ação, e aí lá no final do axônio, onde estão as vesículas, vai ter entrada de cálcio. Então, a gente tem aqui uma representação de um neurônio pré-sináptico e eletrodos colocados aqui. O neurônio pós-sináptico está aqui, e a gente vê que quando tem um potencial de ação, tem uma entrada de cálcio. Notem esse gradiente, o rosa é o mais intenso. Então, quanto mais rosa nessa imagem, é onde tem mais cálcio. Bem próximo do terminal desse axônio é onde tem mais cálcio. Mais para trás, vai tendo menos. Parece que a origem da entrada de cálcio é bem no finalzinho do axônio mesmo. Isso vai ser importante em breve. Ok. Então, a gente tem a seguinte situação. A gente pode estimular artificialmente um neurônio. Aqui, normalmente, quando o estímulo está quadrado assim, é porque foi um estímulo artificial. Então, a gente, com um eletrodo e uma maquininha, a gente controla o quanto de alteração de voltagem que a gente vai induzir numa célula. Aqui, numa situação controle, a gente tem a indução de um potencial de membrana pré-sináptico. A gente vê uma entrada de cálcio com um eletrodo específico que tem essa capacidade de detectar o quanto de cálcio que entrou para dentro do neurônio. Então, despolarizou de maneira intensa a membrana pré-sináptica, também vai ocorrer entrada de cálcio nessa membrana. E aí, se a gente mede a membrana seguinte, a gente vê que tem uma despolarização dessa membrana. Muito bem. Mas, ok, o cálcio está ali. Mas será que ele está fazendo alguma coisa de verdade? Como será que a gente vê se ele é importante? Como a gente vê se ele está tendo um papel necessário para aquele fenômeno? Talvez dê para tirar o cálcio de alguma maneira? Então a gente pode colocar um bloqueador de canal de cálcio. Então você coloca ali naquele meio in vitro um bloqueador. Então ele vai bloquear canais de cálcio. Por que canais de cálcio? Porque, vejam só, o cálcio é muito pouco concentrado dentro da célula. O potencial de ação faz aumentar esse cálcio. De onde vem? Tem retículo endoplasmático no terminal do axônio? Não tem. Então, esse cálcio vai ter que vir de algum local. Então, ele vem do extracelular. Para ele entrar através do meio extracelular, tem que passar pela membrana. O cálcio é um íon, ou seja, ele é extremamente polar e não passa pela membrana. Ele só passa através de um canal. Para ele passar pelo canal, o canal tem que estar aberto. Então, a gente já pode pensar na seguinte coisa. O potencial de ação promove a abertura de canais permeáveis ao cálcio. E agora, se a gente coloca um bloqueador desse canal, apesar do estímulo que vem através do potencial de ação, esse canal de cálcio não consegue se abrir. E a gente comprova que não entra cálcio no neurônio porque o eletrodo que detecta a entrada de cálcio não detectou entrada de cálcio. Muito bem, isso confirma que o seu bloqueador estava funcionando. É importante numa situação experimental você fazer esse tipo de controle. Vai que o seu bloqueador estava vencido, vai que você não colocou a concentração correta, vai que você trocou os frasquinhos e colocou outra coisa. Então, você comprova que realmente não estava entrando cálcio no neurônio pré-sináptico. Mas a despolarização, ela acontece. Ou seja, não precisa do cálcio para que o neurônio pré-sináptico despolarize. E vamos ver o que acontece com
a membrana pós-sináptica? Nada. Então, sem o cálcio, não há um efeito na célula seguinte. E que efeito que é esse? Justamente a liberação de neurotransmissores. Então, sem o cálcio, não ocorre liberação de neurotransmissores, não tem efeito na célula seguinte. Se o cálcio, então, não entra no neurônio pré-sináptico, não há efeito no neurônio pós-sináptico. Vamos ver isso de outra maneira. Aqui a gente tem um potencial de ação na célula pré-sináptica e a gente vê um potencial de membrana na célula... Opa, eu falei pré. Aqui a gente tem um potencial na célula pré-sináptica e aqui a gente tem um potencial na célula pós-sináptica em uma situação controle. Aqui a gente vai colocar então um quelante de cálcio. Quelante é uma molécula que vai se ligar, vai atrair íons cálcio. Então vai sequestrar esses íons do meio extracelular. Essa é uma forma de você tirar o quanto de cálcio, a quantidade de cálcio do meio extracelular. Se não tem cálcio no meio extracelular, na hora que os canais se abrem, não tem como entrar cálcio, porque eles estão grudados com uma molécula muito maior que não atravessa o canal. Então, esse quelante não afeta o potencial de membrana pré-sináptico, mas vai fazer com que não entre cálcio no neurônio pré-sináptico, e com isso deixa de ter um efeito no neurônio pós-sináptico. Caso vocês ainda não estejam convencidos da importância do cálcio, ainda tem mais uma coisa que a gente pode fazer. Então, numa situação em que o cálcio entra, a gente está bloqueando essa entrada do cálcio. E se numa situação basal a gente adicionar o cálcio, o que será que acontece? Então, a gente viu o seguinte, o potencial de ação aumenta o cálcio intracelular e o bloqueio da entrada desse cálcio impede o efeito no neurônio pós-sináptico. Então, será que aumentar o cálcio intracelular é suficiente para levar um efeito no neurônio pós-sináptico? A gente pode injetar com um microeletrodo, uma micropipeta, diretamente cálcio no neurônio pré-sináptico. Então, se injeta no pré e avalia um efeito na célula pós-sináptica. E a gente vê que quando coloca cálcio no neurônio pré, tem um efeito na célula pós, porque esse cálcio faz a liberação de neurotransmissores. A gente tem, então, a seguinte situação, a seguinte cinética. Temos um terminal pré-sináptico, um axônio com seu terminal axônico, temos vesículas com neurotransmissores e, quando chega um potencial de ação, vai ocorrer abertura de canais de cálcio que vão estimular essas vesículas aqui a se fundirem com a membrana, liberando neurotransmissores que vão atuar nos receptores. O que o cálcio faz para promover a entrada, o que o cálcio faz para promover a ligação dessas vesículas com a membrana? Bom, tem proteínas de membrana que ficam na membrana da vesícula e proteínas que ficam na membrana plasmática. O cálcio se liga aqui à sinaptogamina, promovendo uma alteração conformacional que vai expor um sítio de alta afinidade com as proteínas da membrana. E aí vai ocorrer uma tendência de ambas se atraindo. Vão se atraindo, vão se atraindo, vão se atraindo, até que gruda lipídio com lipídio. Então, o cálcio vai promover essa atração aqui entre proteínas da membrana da vesícula e proteínas da membrana plasmática. Quando chegam extremamente perto uma da outra e se tocam, esses lipídios aqui de ambas as membranas se fundem. E aí libera o conteúdo do meio de dentro da vesícula para a fenda sináptica. Uma aplicação desse sistema, do entendimento desse sistema, é o Botox, porque a toxina botulínica inibe, dependendo de qual subtipo de toxina, inibe essas proteínas aqui que formam essa junção entre vesícula e membrana. Com isso, não tem liberação de neurotransmissor, não tem, por exemplo, contração muscular. Sem contração muscular, não tem ruga. Esse é um exemplo. Sem contração muscular,
talvez não tenha dor de ATM, porque você fica apertando demais a boca. Então tem vários possíveis usos para a toxina botulínica. Mas vamos ver uma coisa aqui, que nem todas as vesículas são iguais, e isso é importante. Então, primeira coisa, essas vesículas aqui que contêm neurotransmissores, de onde elas vieram? E, além disso, tem outras vesículas que são mais densas quando a gente olha numa microscopia. Quem são elas e de onde elas vieram? Então, adiantando, a gente produz neurotransmissores, os neurotransmissores mais clássicos, mais tradicionais, a gente produz no terminal axônico. Então, chegam vesículas através do citoesqueleto, através de microtúbulos, percorrendo o axônio, e essas enzimas vão sintetizar aqui no terminal axônico neurotransmissores que vão ser inseridos dentro de vesículas. E tem outras vesículas que contêm neuropeptídeos. Então, os neurotransmissores, de maneira geral, são derivados de aminoácidos, então eles são pequenos. Mas a gente tem liberação de outros neurotransmissores ou neuromoduladores, ou que a gente chama também de neuropeptídeos, que são menores. Então, eles têm aí 9, 11 aminoácidos e eles são fosforilados, eles têm algumas alterações pós-traducionais. Essas vesículas com esses neuropeptídeos são carregados pelo citoesqueleto e eles chegam praticamente prontos para serem liberados. Então é um pouco diferente as vesículas com neurotransmissores e as vesículas com neuropeptídeos. Essas vesículas com neuropeptídeos, elas são mais densas, elas ficam mais para trás da fenda sináptica e precisa de uma estimulação mais intensa para que ocorra a liberação dessas vesículas. Aqui a imagem de uma vesícula sendo carregada, uma representação gráfica artística de uma vesícula sendo carregada através de um microtúbulo por uma proteína chamada quinesina. Ok, então a gente tem a seguinte situação aqui. As vesículas pequenas com neurotransmissor e as vesículas maiores e mais densas com os neuropeptídeos. Com uma estimulação de baixa frequência, vai ter pouca abertura de canais de cálcio. Então, o cálcio vai ser liberado mais ou menos nessa região, próximo de onde estão justamente essas vesículas contendo neurotransmissores. E esse cálcio, ele não chega até essas vesículas mais distantes. Então, para que ocorra a liberação dessas vesículas, tem que ter uma estimulação de maior frequência para ir acumulando cálcio no meio intracelular. Com isso, com essa liberação maior de cálcio, com essa entrada maior de cálcio, essas vesículas vão poder ser liberadas. Então, tem uma estimulação de alta frequência, ocorre liberação de neuropeptídeos, e aí o que eles sinalizam? Bom, eles sinalizam, dentre várias coisas, que está tendo uma estimulação de alta frequência. Isso pode ser um sinal de que essa conexão é importante, se ela está sendo bastante utilizada, ela deve ser mantida, esse neurônio deve ser mantido vivo também. Então, um dos sinais que esses neuropeptídeos promovem, através de receptores tipo tirosina quinase, vai ter relação com plasticidade e sobrevivência neuronal. No último slide, penúltimo slide do vídeo seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre um neuropeptídeo bastante importante, que é um fator neurotrófico, chamado de BDNF, importante para a sobrevivência de neurônios. Ok, vamos se perguntar uma coisa, que é como que ocorre a entrada de cálcio. Então, é por canal iônico. Mas o que vai fazer a abertura de um canal de cálcio? Vamos considerar aqui, a gente tem nosso neurônio pré-sináptico, a gente tem um neurônio pós-sináptico. Como que eu sei que esse é o pré? Porque vamos pôr vesículas aqui. Dentro dessas vesículas, a gente vai colocar os nossos neurotransmissores. Mas ok, a gente estava falando do cálcio. O cálcio entrava depois que tinha um potencial de ação.
Então, num potencial de ação, a gente tem canais de sódio voltagem dependentes que estão entrando, despolarizando o neurônio, que por sua vez vão promover a abertura de mais canais de sódio voltagem dependentes, que vão despolarizar o neurônio e assim por diante. Assim por diante, até que o que será, que tipo de canal que vai ser aberto por potencial de ação, que induz uma despolarização. Que canal será que é esse, permeável ao cálcio, que se abre quando a membrana despolariza? Então, é justamente um canal de cálcio voltagem dependente. Então, tem canais de sódio voltagem dependentes para induzir despolarização, tem canais voltagem dependentes permeáveis ao potássio para fazer a repolarização, para auxiliar na repolarização, e tem canais de cálcio voltagem dependentes que vão promover a entrada de cálcio quando ocorrer um potencial de ação no neurônio. E esse cálcio vai fazer com que essa membrana se funda, liberando o seu conteúdo no meio extracelular. E aí entra a questão de como que esses neurotransmissores atuam. Na membrana plasmática aqui do neurônio pós-sináptico, a gente vai ter então os chamados receptores, onde esses neurotransmissores vão atuar. E é o que a gente vai discutir agora. Então, como que os neurotransmissores exercem seus efeitos? A gente já falou um pouquinho no início sobre os receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos são canais iônicos controlados por um ligante. Então, quem controla se eles estão abertos vai ser a presença ou ausência de um ligante. Quem é esse ligante? O neurotransmissor. Então, a gente tem aqui um canal iônico que é ativado quando o neurotransmissor se liga. Então, o neurotransmissor se ligou e isso vai promover a abertura do canal. Então, ele é ativado por essa ligação. Para falar de uma maneira um pouco mais precisa, você pode imaginar que, de uma maneira menos precisa, o canal está fechado, o neurotransmissor se liga, isso ativa o canal e ele se abre. Uma maneira um pouco mais precisa esse canal fica oscilando entre um estado fechado e aberto, mas essa oscilação do estado aberto ela é muito breve, não é muito estável. Então ele se abre por pouquíssimo tempo e não muito frequentemente. Quando o neurotransmissor se liga, ele estabiliza esse receptor na forma aberta. Tá? Mas isso é detalhe, você pode pensar que o neurotransmissor liga e abre o canal. Na prática, vai dar na mesma pra gente. E aí, se houve a permissão aqui para entrar algum íon ou para sair algum íon, vai ir de acordo com o gradiente de concentração. Se pensar que aqui esse vermelhinho é um sódio, o sódio entrando vai despolarizar o neurônio pós-sináptico. Muito bem, aqui é bastante simples, o próprio receptor é um canal iônico. Agora, aqui vai ser um pouco mais complicado. Com os receptores metabotrópicos, eu vou focar nas proteínas G. A gente tem, então, um receptor em que o neurotransmissor se liga, vai promover a ativação desse receptor, que vai ativar uma proteína G que está acoplada. Então, por isso que é um receptor acoplado a uma proteína G. Essa proteína G tem 3 subunidades, a alfa e a beta-gama, beta e gama. A subunidade alfa normalmente é quem exerce o efeito, e a beta-gama às vezes faz alguns efeitos importantes, às vezes não. A subunidade alfa ativada pode ativar proteínas diversas, levando à síntese de mensageiros intracelulares que podem promover efeitos diversos também. Por exemplo, pode ser que um destes efeitos diversos seja ativar justamente um canal iônico que vai permitir a entrada de sódio. Com isso, vocês podem pensar, qual será que tem um efeito mais rápido? Da esquerda, receptor ionotrópico ou um metabotrópico? Então, o ionotrópico tem um efeito mais rápido, mas ele acaba mais rápido também. Aqui tem um efeito mais lento e mais duradouro. Além de interferência com canais iônicos,
pode ter outras interferências também. Você mexendo com várias proteínas quinase, você pode eventualmente alterar a expressão gênica, podendo colocar mais ou menos receptores, levando a alterações de longo prazo na célula. Pensando aqui nos receptores ionotrópicos, a gente tem receptores aqui, AMPA e NMDA para o neurotransmissor glutamato, ou seja, o glutamato se liga no AMPA e ele se liga no NMDA, e esses receptores aqui, o AMPA é permeável ao sódio e o NMDA é permeável ao sódio e ao cálcio, permeável a ambos. O receptor GABA-A, ele responde ao neurotransmissor GABA. O GABA-A é um canal iônico permeável ao cloreto. Sabendo aqui das concentrações extra e intracelulares, tem como a gente dizer quem que é excitatório e quem que é inibitório? Então a gente tem aqui, se é permeável ao sódio, o sódio é mais concentrado no meio extracelular do que no intra. Então quando entra sódio dentro da célula, vai ocorrer uma despolarização. Quer dizer, ele entra justamente porque ele é mais concentrado fora do que dentro. E o cloreto, o que ele faz? O cloreto também, na maioria dos casos, tem exceções, ele é mais concentrado no meio extracelular. Então ele também vai entrar na célula. Só que ele está trazendo cargas negativas. Então se ele traz cargas negativas, ele vai ser inibitório. E aí vem a pergunta: o que é ser excitatório ou inibitório? Mais positivo dentro é excitatório, mais negativo dentro é inibitório. Mas por que isso? É só por causa do sinal? Mais é estímulo, menos é inibição? Não tão simples. Vamos lembrar do limiar para despolarização, para ter um potencial de ação. Se a gente tem a seguinte situação aqui, então vamos colocar um gráfico. Desculpa, não está muito reto, não tem problema. A gente tem aqui menos 60 e digamos que o limiar seja em menos 40. Então esse é o limiar, menos 60 é o potencial de repouso. Se a partir, vou colocar aqui uma membrana, digamos que por um canal de sódio, o sódio entra e despolariza. Então, esse potencial ele vai indo em direção ao positivo. Ele fica menos negativo. Então, ele está se aproximando do limiar. Então, se aproximou, mas não chegou. Agora, vamos pensar na situação em que tem a abertura de um canal de cloreto. Cloreto entra e traz cargas negativas. Então, trazendo cargas negativas, ele afasta o potencial de membrana do limiar. Agora vai ter que ter mais abertura de sódio para chegar nesse limiar aqui, para que eventualmente tenha um potencial de ação. Espero que tenha ficado claro essa questão de que quando fica positivo dentro, você tem um efeito excitatório, e quando tem um efeito de ficar mais negativo, é um efeito inibitório. Opa. Perdi a apresentação. Tá aqui. Ok. Com isso, a gente pode pensar em algumas técnicas também, que envolvem engenharia genética. Então, uma delas se chama optogenética, e ela está começando a ser feita aqui mesmo na UFPR, lá no departamento de farmacologia. Qual que é a ideia da optogenética? Tem bactérias que têm canais iônicos que respondem à luz. É como se fosse um receptor para uma molécula, só que não é uma molécula, é um comprimento de onda específico. Tem, por exemplo, uma proteína, que é um canal permeável ao sódio que responde à luz azul. Tem uma proteína que é permeável ao cloreto, que responde à luz amarela. Então, se você consegue colocar por engenharia genética esses canais no cérebro de animais em regiões muito específicas, você consegue estimular ou inibir essas regiões através de luz, porque quando a luz bate e chega naquela região, através de um fiozinho de fibra óptica, você consegue despolarizar uma célula ou hiperpolarizar uma célula, e isso tem infinitas aplicações em pesquisa.
Ok, agora a gente vai ver um pouquinho dos mecanismos de transdução de sinal dos receptores acoplados à proteína G. A gente tem aqui a proteína, um exemplo, a proteína GS, em que aqui a gente tem a noradrenalina se ligando no receptor beta-adrenérgico, ativando essa proteína G. Essa proteína GS ativada estimula a enzima adenilato ciclase, que vai aumentar a produção de AMP cíclico. Esse AMP cíclico pode, dentre outras ações, estimular a proteína quinase A, que pode levar a aumento de cálcio intracelular, transcrição de alguns genes e modificação do funcionamento deste neurônio. A proteína GI, ela faz a inibição dessa adenilato ciclase. Então, vai reduzir o quanto que tem de AMP cíclico, vai reduzir a ativação da proteína quinase A, vai reduzir cálcio intracelular e vai reduzir fenômenos de transcrição gênica neste neurônio. E nós temos a proteína GQ, que vai fazer a ativação da fosfolipase C, tanto a adenilato ciclase quanto a fosfolipase C são proteínas de membrana, e essa ativação da fosfolipase C vai levar à formação do fosfatidil-inositol, aqui, vai levar à formação do trifosfato de inositol, o IP3, que se liga num retículo endoplasmático liso lá do neurônio pós-sináptico, não do pré, que vai fazer com que libere cálcio para o meio intracelular, e aí, de novo, cálcio vai ter a ver com transcrição gênica e várias funções de metabolismo neuronal. O diacilglicerol ativa a proteína quinase C, que também leva a vários efeitos intracelulares. Essa proteína quinase C, ela é muito comum a gente encontrar ela extremamente aumentada em alguns casos de patologia, e algumas vezes a inibição dessa proteína quinase C tem alguns efeitos terapêuticos. Claro que, como ela é muito comum e está em vários tecidos, também leva a vários efeitos colaterais. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o mesmo neurotransmissor tendo receptores diferentes. A gente já mencionou o AMPA e o NMDA, que são receptores para o glutamato, em que um é permeável ao sódio, outro sódio e cálcio. Isso vai ser muito importante para falar depois de plasticidade sináptica. A gente vai falar alguns aspectos da modulação da neurotransmissão, falando sobre endocannabinoides e sobre receptores pré-sinápticos. O que acontece com o neurotransmissor depois que ele é liberado, e vamos falar sobre as monoaminas, que incluem a serotonina, dopamina e noradrenalina. Até o próximo vídeo.